A partir de agora você vai ter acesso à análise completa de Carlos de Menezes Júnior, conhecido como Kaká, zagueiro ex-Atlético Paranaense, que pertence ao time do Fukushima, não sei lá, do Japão. A gente vai trocar uma ideia sobre tudo de maneira mais completa e embasada, e no final, como toda nossa análise aqui no canal de todas as contratações do Coringão, tem uma nota para contratação levando em consideração o todo. É muito importante porque dá muito trabalho fazer esse vídeo, você deixar seu like aqui embaixo, tá? Isso aí não custa nada, não cai o seu dedinho e vai fortalecer demais, tá bom? Então clica no joinha aí já no começo, porque você já sabe que o vídeo vai ser brabo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, mesmo se você já for inscrito no canal, verifica se você não perdeu a inscrição e ative o sininho que vai fazer toda a diferença. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, tem um coraçãozinho aqui embaixo em algum lugar aí, num valeu, aí você manda o valor que você achar melhor, isso se você tiver condições. Se não tiver, tá tudo em paz, só de deixar o like vai fortalecer. Eu vou estar munido da minha colinha e... antes da gente começar, é muito importante deixar uma coisa que eu sempre deixo claro nesse tipo de vídeo. Uma análise completona, levando em consideração aí as últimas temporadas, né, o contexto como um todo do jogador chegando, diz mais sobre o passado do jogador e as expectativas que a gente tem pro futuro do que previsões. Não vem depois tentar achar que eu tô tentando zicar o jogador, que eu tô tentando achar que o jogador é acima da média, porque na verdade eu tô partindo sempre das estatísticas e dos números, que é o que são fatos. A única coisa que não é fato desse vídeo é a minha nota no final, que aí sim, de acordo com a sua análise desses números, você pode ter uma nota maior ou menor. Isso é sempre importante frisar bastante. Então, Carlos de Menezes Júnior, aí conhecido como Kaká, qual que é o nome do pai do Kaká? Você sabe, Miranda? Você não sabe? Não sei. Se ele é Carlos de Menezes Júnior, Carlos de Menezes, provavelmente, boa, né? Boa. Ele é mineiro, nascido em Visconde do Rio Branco em 1999, ou seja, é um jogador aí que já tá completando, vai completar 25 anos, né? Tá com 24 anos nesse momento, e no mês que vem, né, a gente tá gravando isso aqui em março, em abril ele já completa 25 anos, a famosa idade boa. 1,87 m de altura, algumas fontes, né, algumas bibliografias por aí colocam com 1,88 m, o que eu vi de maneira mais segura foi 1,87 m, mas de qualquer forma não foge muito disso aí. É um zagueiro destro que joga como zagueiro central e na maioria esmagadora das amostragens que ele tem na carreira, ele joga como zagueiro aberto pela direita. Num sistema de 3 zagueiros, por exemplo, ele seria aquele zagueiro que dá cobertura pro lateral direito, e num sistema com uma linha com 4, com 2 zagueiros apenas, ele seria o cara que jogaria na do Félix Torres. E isso, não se desespere, porque tem gente falando, meu Deus, o Félix Torres que tá rendendo, o Gustavo Henrique está uma carniça, eu nem acho que é dois extremos tantos assim, mas vai tirar o Félix Torres? Na verdade ele vem, se você for pegar o mapa de calor que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele joga na do Félix Torres, só que zagueiro é mais maleável nesse ponto, não necessariamente o zagueiro pela esquerda precisa ser canhoto. O próprio Gustavo Henrique, que hoje desempenha no Corinthians aí como uma função de titular, né, a gente pode dizer desse jeito, é destro, então ele pode até jogar, disputar posição não só com o Félix Torres, mas também com o Gustavo Henrique, não precisa ficar muito aflito aí, tá bom? Ele vem da base do Cruzeiro, não tem passagens em seleção de base, esse é um ponto negativo, normalmente de atletas que são acima da média, e até o próprio decorrer da carreira dele mostra que ele não é acima da média, mas ele vem da base do Cruzeiro, não teve passagem em seleção de base, foi capitão da categoria sub-20 do Cruzeiro, quando o Cruzeiro foi campeão lá em 2018 do Campeonato Mineiro Sub-20, então ele era capitão, ele tem ali um aspecto de liderança, uma coisa que faz diferença, isso aí é um ponto positivo, a gente pode colocar dessa forma. Ele subiu definitivamente para o time profissional do Cruzeiro em 2019, só que em 2018 ele já fazia participações no time do Cruzeiro, estava ali como reserva do Dedé, inclusive ele estava presente naquela final que foi um assalto à mão armada contra nós, que o Dedé simulou lá uma mãozada do Jadson e anulou aquele golaço do Pedrinho na fatídica final, jogo de volta contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. O Kaká tava lá no banco de reserva ainda como um molequinho oriundo da base ali, 19 aninhos apenas, mas aí em 2019 ele subiu, aí sim com contrato profissional com o Cruzeiro e tudo mais. Em 2019, calma, vem comigo. E ele foi campeão pelo Cruzeiro em 2019 do Campeonato Mineiro. Agora eu já me localizei de novo aqui, eu me perdi, é muita colinha, mas até com a colinha fica complicado. Ele acabou sendo vendido para o Tokushima Vorte. Será que
acertei o nome lá no começo, Tokushima Vortis do Japão em 2021. Ele ficou no Cruzeiro de 2019 até o meio de 2021, quando ele foi vendido por volta de 10 milhões de reais, um valor bem baixo. Se você for converter isso aí em dólar, na época aí dá por volta de 1,5 milhão de dólares só, um valor bem abaixo do mercado. Por 4 temporadas ele assinou com esse Tokushima Vortis do Japão. No time do Cruzeiro ele fez 56 jogos até aquele momento e fez 3 gols e uma assistência. Antes que você dê chilique também, que aconteceu lá na análise do Félix Torres, é óbvio que a gente não coloca muito peso em gols e assistências de zagueiro, mas são números que eu preciso passar aqui. De qualquer forma, são números ruins, apesar dele ser zagueiro, então a gente vai considerar isso. 0,07 participações diretas em gols jogando pelo Cruzeiro. Depois que ele foi vendido pro Tokushima Vortis aí, 4 temporadas até 2025, ele começou a decair na carreira. Você vai ver isso por todas as análises. Daqui a pouco vou colocar aqui na tela aqueles overalls, né, de todos os dados balanceados das últimas temporadas. E aí ele ficou até o meio de 2021, do meio de 2021 até o meio de 2023 no Tokushima Vortis. Não conseguiu render muito bem, caiu bastante rendimento, perdeu o valor de mercado, e aí o Tokushima resolveu emprestá-lo, né? Colocou ele no mercado. Foi quando ele foi emprestado pro Atlético Paranaense no meio de 2023. Ele estava num momento não tão interessante lá no Japão, veio pro Atlético Paranaense emprestado desse time do Japão. Tanto que agora ele vem pro Corinthians emprestado do time do Japão. O Corinthians não negociou diretamente com o Atlético Paranaense, conversou com o staff do jogador e com o time lá do Japão apenas. De 2021 até o meio de 2023 lá no Japão, ele fez 79 jogos, 4 gols e uma assistência. Bem pouco também, leve em consideração o que eu acabei de falar. E até dos números que não eram interessantes no Cruzeiro, piorou ainda, né? Era 0,07 no Cruzeiro, virou 0,07 lá no Japão. E no Atlético Paranaense ele teve menos jogos, porque foi só do meio da temporada 2023 até agora, fez 20 jogos. Aí ele volta a crescer em nível de desempenho, óbvio que a amostragem é bem pouca, mas ele volta a crescer em nível de desempenho. Ele tem uma espécie de barrigada na carreira, tá? Ele começa como um certo, sabe, uma revelação ali no Cruzeiro e tal, se destaca um pouco, vai pro Japão, cai bastante, vem pro Atlético Paranaense e aí ele volta a jogar. Tem muitos fatores mais complexos pra gente considerar nisso aí. O cara viajar, trocar de continente, mudar de país, outra cultura, tudo isso aí pode ter influenciado ele ter caído tanto de rendimento, mas é o que os números que estão aqui é o que a gente pode analisar pra falar a verdade. No Atlético ele fez 20 jogos, 2 gols, né? 2 gols e nenhuma assistência, dá uma média aí de 0,1, ou seja, ele acabou melhorando, né, na proporcional ali, né? Ele demora uma média na carreira dele de 5 jogos pra conseguir participar diretamente de um gol. 5 jogos para um número, para um zagueiro, é interessante. Vamos então dar alguns outros aspectos. Eu gosto de separar pontos positivos e negativos aqui pra gente poder debater e ver como que de fato, né, o raio-x real da contratação. Parte disciplinar é uma coisa que preocupa a respeito do Kaká, tá? No Cruzeiro ele tomou 10 cartões amarelos, que dá uma média de um cartão a cada 5 jogos. 5 jogos ele tomava pelo menos um cartão amarelo ali, eventualmente vermelho se fosse o caso. No Japão ele tomou 14 amarelos, tomou 10 no Cruzeiro, depois 14 amarelos e uma média de 5 jogos também para você tomar cada cartão. E no Atlético Paranaense ele tomou 10 cartões amarelos, e caiu essa amostragem para tomar um cartão. Era 5 jogos, caiu para 3. Ele começa a ser um cara mais indisciplinado, não apenas na amostragem de cartão, mas em porcentagem de falta. Se você buscar a porcentagem de falta, você vai ver que os duelos ganhos dele, eles acabam sendo proporcionais ao número de faltas que ele acaba cometendo também. Tá subindo a média de cartões por jogo, aí a gente pode traçar uma expectativa de quantos cartões ele pode tomar no Corinthians. Aqui eu coloquei que um cartão a cada 2 jogos é uma expectativa plausível e é muito alto se a gente pensar nisso, e um cartão a cada 3 jogos continua sendo alto, ele manteria a média do Atlético Paranaense. A cada 6 jogos ele seria suspenso no 7º. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele teria várias suspensões se ele acabasse assumindo a titularidade. Isso é apenas estimativa de acordo com o número de cartões que ele tinha. Uma coisa que eu separei aqui nas outras análises eu acabei não fazendo, mas vale aqui alguns minutinhos para trocar ideia sobre isso.
Existem alguns perfis por aí que eles geram estatísticas secas, né? SofaScore, Transfer Market e tal, e eles colocam esses números de maneira seca na internet, e aí isso aí acaba desinformando, mais desinformando do que qualquer outra coisa, porque as pessoas não têm noção se 50% de bons cruzamentos, de antecipação, isso aí é bom, isso é ruim, e acaba passando uma impressão errada, e eu tô aqui pra mostrar e evidenciar isso. Por exemplo, o SofaScore divulgou os números do Kaká e eu vi, assim, centenas de comentários de corintianos e tal, inclusive páginas grandes, influenciadores grandes corintianos, achando os números maravilhosos, e a gente vai dar uma olhada e refletir pra ver se realmente são maravilhosos, tá? Kaká, 76 jogos, 5 gols e 1 assistência. Pô, beleza. 87% de acerto em passe. Todo mundo, meu Deus, é um cara que quase nunca erra passes. 53% de duelos ganhos, 286 bolas recuperadas, 83 desarmes, nota 6.88, ou seja, uma nota que você fala, pô, cara, é muito difícil você tirar uma 7, 8 com o SofaScore, você vai tirar 6.88. E aí eu queria refletir com vocês e colocar aqui os números do Raul Gustavo. Sabe Raul Gustavo, nosso zagueiro, que é uma carniça que vocês odeiam? Aí, por exemplo, se a gente for ver 87% de acerto no passe do Kaká é bom, só que o do Raul Gustavo é 85%. Do Raul Gustavo, 85%, uma diferença muito pequena nas mesmas estatísticas também do SofaScore quando ele teve uma sequência no Corinthians. 53% de duelos ganhos é bom? É bom, só que o Raul Gustavo tem 10% a mais, 63% de duelos ganhos. Nota geral 6.88 é bom? É bom, só que o Raul Gustavo tem 7.15. Então, tudo isso aí vale a pena da gente pegar e comparar. Isso não é uma regra de que ele poderia ser bom ou ruim necessariamente, então vale a pena ficar ligado nisso aí. E quando os caras colocam o número de gols, né, seco, né, 5 gols nesses 76 jogos, né, ele precisaria de entre 16 e 17 jogos numa sequência na temporada para marcar um gol. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, se ele for titular em todos os jogos, ele marcaria 2, 3 gols, participaria diretamente de um gol, que é muito pouco. Assistência, então, não vou nem levar em consideração. Uma assistência em 76 jogos são números que a gente precisa deixar evidente. Ponto positivo, falamos de algumas coisas negativas, algumas coisas intermediárias, agora ponto positivo, departamento médico. Ele não tem histórico médico nada preocupante e nem pouco preocupante, nem muito preocupante, nem pouco preocupante aí, né? É um cara muito saudável, tem um vigor físico interessante, tem uma parte, essa parte de saúde, né? De saúde dele chama bastante atenção, ele não tem histórico de lesões na carreira desde a categoria de base, não tem nada oriundo ali de sub-17, sub-20, subindo pro Cruzeiro, com a intensidade dos jogos que teve aqui, lá no Japão, nada, beleza? Então esse é um ponto extremamente positivo. Uma coisa que aconteceu, né, cara, o valor baixo de mercado dele, isso aí chama atenção porque mostra que ele nunca foi requisitado, ele nunca entrou em leilão em clubes de primeira e de segunda prateleira europeia querendo ele. Isso aí é um mau sinal, né? Porque clubes, jogadores que têm um potencial muito grande, se você vai olhar no histórico ali, ele foi assediado por clubes durante muito tempo e não é o caso aí do Kaká. Valorizou um pouco no Cruzeiro, depois perdeu bastante valor de mercado no Japão e agora valorizou um pouco mais no Atlético Paranaense e o Corinthians está pegando ele em valorização. É óbvio que ele já tem 24 para 25 anos, então ele não vai valorizar tanto assim além disso, apesar da vitrine do Corinthians ser interessante, certo? Separei aqui hoje 3 pontos positivos e 3 pontos negativos do Kaká. Positivos: boa qualidade técnica na saída de bola em comparação com os zagueiros. Não pense que ele é o Rodrigo Garro, que ele é um cara sofisticado, que, meu Deus, ele é o Ronaldinho Gaúcho da zaga. Não é isso, tá? Em comparação a outros zagueiros, ele tem uma boa qualidade técnica ofensiva. Isso aí acaba sendo demonstrado muito por conta do bom passe, que é o segundo aspecto que eu coloquei aqui, e passes, não só passes curtos, como passe em profundidade, passes longos. Ele tem uma qualidade de acerto quando exigido sobre isso, que chama atenção de maneira positiva também, e ele tem um bom tempo de bola e movimentação. Grave essa informação, que daqui a pouquinho ela vai complementar um ponto negativo, porque isso aqui é um ponto positivo. Bom tempo de bola, ele consegue sobressair e, na verdade, compensar alguns erros que ele tem, justamente por se movimentar muito bem e ter um bom tempo de bola. Pontos negativos, separei 3 aqui também. Pouca impulsão, ele não tem muita impulsão. O jogo aéreo dele é um jogo aéreo que é bem questionável
confiável, principalmente quando ele disputa com zagueiros que tem um vigor físico um pouquinho melhor e tal. O cara nem precisa ser muito alto, se o cara conseguir usar bem o corpo, ele acaba tendo bastante dificuldade, e ele consegue ser mediano ainda nesse aspecto negativo, justamente por ele ter um bom tempo de bola, que eu falei, né? O ponto positivo acaba não deixando tão catastrófico esse ponto. Disputa física é uma coisa que lembra a parte disciplinar que eu acabei de falar. Ele sempre disputa a bola, assim como o Raul Gustavo, sempre de asa aberta, com o cotovelo aberto, a mãozinha sempre sobra. Isso é muito preocupante. Tem vários resquícios de momentos assim, principalmente no futebol japonês, que vale a pena ele precisa melhorar esse aspecto, senão a gente tá contratando um Raul Gustavo de grife aí, né? A gente tá pegando emprestado um Raul Gustavo de grife. E o jogo aéreo ofensivo dele não é bom. Aí você fala, nossa, mas ele fez alguns golzinhos ali. Fez, mas se você for pegar a maioria dos gols, são bolas sobradas, não é de cabeça diretamente. Então os caras cruzam a bola, ele fica, sei lá, bem colocado, ou a bola procura o cara dentro da área e ele acaba complementando. O jogo aéreo ofensivo dele não é dos melhores. Mapa de calor na tela, e esse aqui eu sei que esse aqui divide corações, porque tem gente que fala assim, meu Deus, pra que serve o mapa de calor e tal? Pra começar assim, o mapa de calor é uma ideia pra você ver onde o cara ocupa mais o campo, principalmente em relação a temporadas diferentes, a campeonatos diferentes. Às vezes você quer ver se um jogador ele tá se tornando um jogador mais ofensivo ao longo da carreira, você vai olhando o mapa de calor dele no decorrer da carreira, é uma ferramenta pra você analisar. Vou colocar na tela aí o mapa de calor especificamente do Kaká nas últimas temporadas. Você vai perceber que é muito claro que ele é um zagueiro pela direita, quando muito um zagueiro central, e que apoia mais do que a média dos zagueiros, né? Você percebe que ele não é um lateral pra estar com essa parte toda vermelhinha no campo ofensivo, e mesmo assim ele acaba pisando no campo adversário. Ponto positivo aí pro Kaká. Mas se por acaso a gente tiver que utilizá-lo ao lado do Félix Torres, ele não vai estar jogando na função principal dele, ele vai estar jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Pode ser que caia o nível de rendimento também, isso é preciso levar em consideração, perfeito? E aí, a última coisa que é sempre importante a gente colocar é comparar as últimas 4 temporadas para saber a evolução em aspectos de overall, né, cara? Quando você se prende à parte técnica, à parte de criatividade, os aspectos defensivos, e vai ficar muito claro com isso, né, cara, que ele deu realmente uma barrigada na carreira aí. Você vai ver por todos os aspectos de overall aí que, taticamente, por exemplo, ele tinha em 2024 e tal, 2021. Em 2021 ele tinha 55 de aspecto tático, né, de inteligência tática ali dentro, depois foi para 50, 49, 63 no Atlético Paranaense. No aspecto de defesa, 67, 61, 59, 79 no Atlético Paranaense. Então você vê, esse é o processo nesses dois principais aspectos aí, aspecto tático e aspecto de defesa, né, cara, que são estatísticas que a gente tem que levar em consideração. Para quem não gosta quando eu falo da parte ofensiva, essa parte defensiva é importante. Já na parte técnica e na criatividade, ele teve, na técnica, uma leve queda, porque ele teve 44, 44, 44 e 42, ou seja, praticamente não mudou, mas os números são ruins, e eu desconsidero um pouco isso porque leva em consideração a criatividade, a parte técnica no âmbito ofensivo também, então para um zagueiro fica complicado. Na criatividade, mesma coisa, leva também em consideração a parte ofensiva, mas era 38, 39, 40, 40, meio que manteve, mas são números ruins. E ataque eu vou desconsiderar. Por quem que ele é agenciado? Muito importante, eu sempre gosto de passar para que vocês sigam um padrão aí, né? Se por acaso brotar outros jogadores da mesma agência, a gente já começa a ficar preocupado com isso. Nesse caso aí, ele é agenciado pela Dunkirk Sports. Dunkirk Sports, aí você fala, meu Deus, nunca ouvi falar. É a empresa que agencia o Eduardo Sacha, lá do Red Bull Bragantino, também o Gustavinho do Bragantino, o Igor Jesus, volante do Flamengo, o Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, e o Jader do Atlético Paranaense. Todos esses caras aí são os mais famosinhos dessa agência. Se por acaso brotar algum nome sendo especulado no curto prazo, aí você já sabe o porquê, né, cara? As coisas, é bom a gente ficar atento a isso. Nota pra contratação, então. Eu separei bastante ponto positivo, bastante ponto negativo aqui, coisas que a gente pode esperar positivamente, a parte de disciplina que preocupa um pouco, números ali, separei 3 aspectos de cada lado, beleza, tudo isso aí foi feito. Tem uma coisa que acaba sendo positiva nessa contratação, porque ela não tá vindo de maneira definitiva. É um contrato de empréstimo por uma temporada inicialmente,
tudo bem. Então eu até tenderia a ser um pouquinho mais maleável até na contratação do Mateuzinho, que eu achei uma contratação bem ruim, porque foi uma contratação em definitivo. Se o Mateuzinho tivesse vindo, por exemplo, como empréstimo. No caso do Kaká, ele veio como empréstimo, então isso aí vai acabar puxando um pouquinho pra cima. Vou dar uma nota 6,5 de 10 para a contratação do Kaká, levando tudo isso aí em consideração. Lembrando que agora a parte da nota é só a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, depois de passar todos esses fatos aí pra vocês, você pega e fala, cara, pra mim eu acho que é uma nota 7, 7,5, 8, ou pra mim não, 6,5 você foi muito generoso, pode ser 5,5, 5, 4,5, tudo isso aí vai ser interessante. No meu ponto de vista, nota 6,5 para a contratação do zagueiro Kaká. Acho que ele vem sim pra disputar a posição, então uma contratação de mediana pra boa, é isso que eu falo sempre, né? Não dá pra você trazer um bom reserva, cara pra compor elenco, mas um cara pra brigar por posição, na atual situação que o elenco do Corinthians tá, considera uma contratação de mediana pra boa, sim. Perfeito? Então comenta aqui embaixo, quero saber o que você acha. Não esqueça de deixar o like, dá muito trabalho realmente fazer esse tipo de vídeo aqui. Like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você tiver condição de fortalecer com o Valeu, também vai ajudar bastante aí. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis, tamo junto.